1 Reis, capítulo 17, versículo 8. Está escrito então: veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Quantos podem dizer amém? E quantos podem dizer graças a Deus? A história bíblica se encaminha para um contexto mais amplo, e num contexto mais amplo, o que está acontecendo aqui é um momento nacional da história de Israel, importantíssimo, porque Deus havia decidido, como medida para trazer os corações dos seus filhos de volta ao altar da adoração, da consciência de que Deus era o único Deus, porque eles haviam se desviado disso, crendo, invocando a outros deuses. E Deus então decide, por intermédio da vida de um grande homem chamado Elias, liberar uma palavra de que durante um período de tempo não iria chover sobre Israel. E daí, com isso, aquelas expectativas de que estes deuses de pau, de pedra, que tendo boca não falam, tendo olhos não veem, tendo mãos não apalpam, tendo pés não caminham, esses deuses que muitos se voltaram para adorar, acreditando que eram capazes de colaborar com eles nas colheitas, esses deuses nada poderiam fazer. Portanto, eles retomariam a consciência de que o único Deus que governa sobre o céu e a terra, o único Deus que tem poder para gerir as tempestades, que tem poder para cessar a guerra até o fim da terra, o único que que quebra o arco, corta a lança e queima os carros do fogo, é o Senhor Deus Jeová, o Todo-Poderoso. Deus, às vezes, e isto continua em pleno vigor, usa-se de instrumentos e elementos para que os nossos corações se voltem para Ele. Talvez alguma área escassa da sua vida, talvez algum céu fechado, talvez algo que não tenha saído conforme os seus planos recentemente, tenha sido uma maneira de Deus chamar a sua atenção, porque talvez você estivesse começando a pensar que os relacionamentos que você contraiu ou desenvolveu nos últimos meses ou anos, são eles que podem te valer agora. Talvez você pudesse estar pensando que a sua ascensão financeira era ela que poderia te valer agora. Então, às vezes, Deus simplesmente faz com que as portas que nós estamos confiando se fechem, para que voltemos a olhar e crer que só do Senhor vem a vitória. Enquanto há rumos, por exemplo, de guerras internacionais
sendo definidos durante as páginas do livro dos reis, através, por exemplo, inclusive da vida do ministério dos profetas. Eliseu mesmo, o sucessor do profeta Elias, um dia de dentro da sua casa, do seu quarto, literalmente, levantou da cama porque estava doente, colocou a mão em cima da mão do rei Joás, falou: entesa o arco. Ele entesou o arco, soltou uma flecha, e Eliseu falou: flecha do livramento do Senhor contra a Síria. Eliseu, por intermédio do seu ministério, o Senhor decidiu uma guerra internacional, de dentro do quarto dele. Aleluia, lá nas crianças, um kids, eu ouvi um monte. Deus definiu os rumos de uma guerra internacional, de dentro do quarto de um profeta. E você não está acreditando que Deus pode visitar nem o quarto do lado, por causa da oração que acontece dentro do teu quarto? Se Deus não mudou e Ele não mudou, e se de dentro do quarto de um homem de Deus uma guerra internacional foi resolvida, porque Deus não pode cessar a guerra no quarto do lado dos teus filhos? Levanta a tua mão mais alto que você puder, porque esta noite assim te diz o Senhor: volte a acreditar no poder da intercessão. Mas ao mesmo tempo que a Bíblia conta histórias de guerras internacionais, ela também dá-se ao trabalho de narrar histórias que aconteceram em seios familiares. Tudo isso eu entendo e creio pelo Espírito, que é para que fique muito claro, que embora Deus seja tão grande quanto nós pregamos, que embora Deus seja o Deus Todo-Poderoso, há uma importância no olhar de Deus para seu CEP, sua rua, seu número, seu bloco, seu apartamento. O Deus que está atento às movimentações da geopolítica mundial, o Deus que está atento às grandes questões que envolvem o clima na terra. Este Deus se importa com o que está acontecendo lá atrás da porta da tua casa. Quando tu fecha a porta sobre ti e falas em secreto com teu Deus, oh igreja do Senhor Jesus, não pregamos nem cremos num Deus indiferente às questões pequenas e individuais. Não cremos num Deus que se dá o trabalho apenas de intervir em questões magnas, em questões gigantescas. Ele também está preocupado com teus filhos, teu casamento, tua história. Esse é o Deus da Bíblia. E aí é por isso que nós vamos olhar com tanto carinho, e que a Bíblia vai com tanto carinho contar a história da intervenção. Eu gosto dessa palavra, diga intervenção de Deus, intervenção da palavra de Deus na vida de uma mulher viúva, consequentemente na vida de sua família. A intervenção para modificar um rumo que estava traçado, intervenção para alterar um prognóstico que estava definido, intervenção para fazer com que aquilo que era para ser o fim se tornasse um novo e poderoso começo. O Deus que intervém está presente nesta noite aqui. Eu não sei quais eram as suas expectativas antes desta reunião espiritual começar, mas ainda antes que ela termine, Deus vai redefinir as suas expectativas para o que Ele fará ainda este ano, para o louvor da sua glória. E quem diz amém, diga amém para concordar com esta palavra. Chama o Senhor Deus, o seu servo Elias, e diz para ele: levanta-te. Ele estava às margens do ribeiro de Querite, estava ali sendo aperfeiçoado por Deus, vivendo uma fase, uma etapa da sua vida. Diz a Bíblia que quando o Senhor deu para Elias o endereço do ribeiro de Querite, o Senhor deu um complemento e disse assim, e está escrito assim na Bíblia, que fica de frente para o Jordão. Então Elias estava numa porção de água, num ribeiro, de frente para o Jordão. E você sabe que
e se não sabe, saberá agora, que vai parar de chover por causa de uma palavra do profeta Elias. Vai parar de? E aí é apenas uma questão de tempo para que os recursos hídricos comecem a se esvair. Então, onde tem ribeiro, vai secar. Onde tem rio, vai secar. É só uma questão de tempo. Mas entre um ribeiro e um rio, tendo o rio mais volume de água que o ribeiro, quem vai secar primeiro é o ribeiro. E o ribeiro secou primeiro. E Elias precisou então sair dali. E o Senhor disse para ele: agora você vai se levantar. E você vai para Sarepta, que é de Sidom. Eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Pastor, como é que estava a vida de Elias até aquele momento? Como é que era a rotina dele? Vou resumir para você. A rotina dele era a seguinte: ele bebia água do ribeiro e era alimentado, pasme você, por corvos que traziam a ele pão e carne. Deus tem alguns garçons bastante curiosos às vezes. Eu estou falando para alguém aqui que tem sido servido, que viu chegar até si algumas coisas por intermédio de elementos e pessoas improváveis. E eu quero que você, por favor, continue acreditando que o Deus que dá ordens aos corvos também dá ordens a patrões sovinas, também dá ordens a gente que disse não faço, depois que eu soube que é para ela, agora eu não assino. Pois se Deus deu ordens até a animais irracionais, não inclinaria ele o coração de reis e de príncipes, de chefes, de maridos e de esposas para onde ele quisesse, diz o Senhor. Tem uma palavra de Deus para entregar aqui essa noite, e ela é: o Senhor é o mesmo e não mudou. Quando Ele quer fazer chegar para a tua casa, para a tua família, o recurso que você precisa, Ele usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Aleluia! Essa fase de Elias foi marcada por provisão extraordinária, sim ou não? Mas essa fase da vida de Elias, ela padece de uma coisa que todo mundo precisa: convivência. Porque eu não vi na Bíblia que Elias trocava uma ideia com o corvo. Eu não li na Bíblia que Elias e o corvo conversavam sobre qualquer coisa. Elias recebia provisão, mas padecia de algo que, repito, Deus sabe que todo mundo precisa. Pergunte o quê? Convivência, convívio. Exatamente por isso, preste bem atenção como as palavras usadas por Deus em cada uma das ordens dadas por Ele para Elias vai mudar. Quando Deus mandou Elias para o ribeiro, o Senhor disse para ele: esconde-te no ribeiro de Querite. Deus chamou aquele lugar de esconderijo. Esconderijo não é para ter convívio. Esconderijo você não tem as melhores instalações e nem está nas melhores companhias. É para cumprir um tempo, um propósito, uma finalidade. Mas a provisão não falta, mesmo no esconderijo. E aí, quando Deus dá uma nova ordem ao profeta, o Senhor diz para ele: agora levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom. Eu tenho ordenado a uma mulher viúva que te sustenta. O Senhor disse: habita ali. Ao ribeiro, Deus chamou de esconderijo. A casa da viúva, Deus chamou de habitação. Você vai trocar esconderijo por habitação. Eu vou liberar uma palavra aqui e vou repeti-la e vou explicar melhor sobre ela. A palavra é: você vai trocar esconderijo por habitação. Pastor, o que é isso? Algumas fases da tua vida onde você esteve escondido, apenas sendo socorrido por Deus, provido extraordinariamente, mas você estava sem conforto, sem convívio, sem convivência, sem a graça e a bênção da comunhão. Momento difícil, fase apertada, você e o quarto, você e o esconderijo. Mas assim te diz o Senhor: eu estou trocando a tua vida de estação. Você vai sair do esconderijo e vai para o convívio. Se nós olharmos do ponto de vista do cardápio, nós diríamos que a vida de Elias piorou do ribeiro para a casa da viúva. Porque no ribeiro ele comia pão e carne.
na casa da viúva não há indícios de que havia muita carne, não. Lá parece que a dieta era um pouco mais simples. Lá parece que o mantimento era um pouco mais simples. E talvez você diga, pastor, então a vida de Elias não melhorou. E eu lhe digo que você está errado e explico por quê. Porque você está se orientando por uma tendência, pensar que a vida só melhora quando melhora o cardápio. Mas a vida de quem Deus está orientando, não é o cardápio que diz que a vida melhorou. É quem está sentado à mesa contigo que diz que a vida melhorou. Existem pessoas que continuam comendo a mesma coisa, mas não mais com as mesmas pessoas. Olha quem Deus tem feito sentar perto de você. Olha as mudanças que Deus tem feito em você e em outras pessoas do convívio da sua mesa. Não é o que está em cima da mesa, é quem está sentado na cadeira, que está demonstrando que Deus está trabalhando em avanço e melhoria na sua vida e na sua família. E eu declaro, na autoridade do nome de Jesus, que depois de um tempo de aperto e de dificuldade, Deus vai colocar gente boa, gente honesta, gente solícita, gente abençoadora no seu caminho para conviver com você, e tu glorificarás o nome do Senhor. Elias nem sabia o quanto ele seria servido por essa palavra, convívio, convivência. Se tem uma das coisas que mais me cativa, me emociona, me abençoa, quando eu leio na Bíblia sobre o que Deus faz na vida do homem, é o que, vou lhe dizer agora, abre aspas, Ele faz o solitário viver em família. Eu não sei se alguém que está me ouvindo aqui tem se sentido tão só, e nos relacionamentos pessoais talvez você tenha até razão nisso. Então recebe esta palavra aí, porque o Deus que faz o solitário viver em família não mudou. Ele é o mesmo, é o mesmo, é o mesmo, e me trouxe aqui para te dizer, tenho planos de inserir você num contexto de convivência, de amizade, um contexto de companheirismo, de graça, de favor, onde você vai voltar a abrir teu coração para boas alianças, onde você vai abrir teu coração de novo e acreditar na lealdade das pessoas. Nada do que tenha acontecido recentemente ou anteriormente na sua vida vai tirar de você o gosto por gente. Eu estou declarando que a amargura não vai tomar teu coração, a história e o tempo dos corvos não vai amargar o teu convívio. Deus te colocará de novo à roda da mesa e tu glorificarás o nome dele. Aleluia. Sob as ordens de Deus, Elias se levanta e vai caminhando na direção de Sarepta, que era de Sidom. Sarepta pertencia ao território sidônio, e isso está na Bíblia por uma razão importante, para ressaltar um fato, o fato de que Deus tem aliados em toda parte, inclusive nas partes mais improváveis. De novo, Deus vai agir na improbabilidade. Primeiro, a improbabilidade de um corvo ser garçom. Segundo, a improbabilidade de em Sidom haver alguém que estivesse sob as ordens do Deus de Israel. Jesus falou sobre isso na sinagoga de Nazaré ao dizer: havia muitas viúvas em Israel nos dias de Elias, palavras de Jesus, mas foi a uma estrangeira que Deus mandou o profeta se dirigir. Isso já era um apontamento, uma sombra, um esboço da expansão de um plano, aonde não apenas Israel estava aberto ou receptivo à ação de Deus, mas que a ação de Deus irradiaria para todos os cantos da terra, e se cumpriria a palavra quando diz que toda a terra está cheia da glória de Deus. Há uma mulher na Bíblia relacionada à história de Elias, que é importante e conhecida pela maioria dos crentes. Ela chama-se Jezabel. Foi Jezabel quem ameaçou Elias de morte, desestabilizou suas emoções. Era Jezabel que influenciava mais negativamente seu marido Acabe contra Elias e contra todos os crentes de Israel. Foi Jezabel que introduziu a cultura aos deuses pagãos, a adoração aos deuses pagãos dentro de Israel.
E diz a Bíblia que Jezabel era sidônia. O que eu estou dizendo para você é que é exatamente do mesmo país, diga comigo, mesmo país. Mais forte, diga mesmo país. Diga mesma região. Da mesma região de onde saiu a arqui-inimiga de Elias, chamada Jezabel. Também saiu a maior colaboradora da vida e do ministério de Elias, chamada viúva de Sarepta. Não ouse rotular um lugar como um lugar que só tem Jezabel. Não ouse pensar que de um lugar não pode vir nada de bom. Não ouse taxar um lugar, um contexto, uma família, uma geografia, seja o que for, como se de lá para sempre não pudesse vir coisa alguma boa, porque só para ficar mais gostoso, Deus me trouxe para dizer, eu vou levantar aliados dos mesmos lugares onde se levantaram seus maiores perseguidores. Vem Elias se dirigindo a Sarepta, que era de Sidom, e tinha saído de casa naquele dia, uma mulher viúva. Eu não tenho base alguma para falar sobre a idade dela. Não posso dizer que era velha, só porque era viúva. Pode ter sido uma viúva, enquanto ainda jovem, uma viuvez na juventude. Seu filho, ao que tudo indica, pela forma como ela fala sobre ele, era um menino. Portanto, pode-se acreditar que não se tratava de uma senhora de idade tão avançada. De toda maneira, o que é mais importante você enxergar é que a Bíblia está apresentando para nós não uma mulher inerte. A Bíblia não está apresentando para nós uma personagem que come o pão da preguiça. Nós vamos falar de uma mulher que recebeu milagre na sua casa. Quem quer receber, diga amém. Nós vamos falar de uma pessoa que, por ter aberto o seu coração e sua mente para entender um plano do Deus de Israel, teve sua história e a história da sua família alteradas para sempre. Quem gostaria que isso acontecesse em sua vida, diga amém, por favor. Mas nós estamos falando de uma mulher que esperou tudo isso acontecer dentro da sua casa sem fazer coisa alguma. Nós estamos falando de uma mulher que se levantou pela manhã e foi apanhar lenha para levar essa lenha para casa, acender ou manter aceso o fogo, para poder fazer comida para a sua família, e ainda, claro, permitir que este fogo trouxesse aquecimento para casa durante a noite. Portanto, a pessoa que eu estou vendo aqui, Deus mirar, a pessoa que eu estou vendo aqui, Deus decidir que vai honrar e que vai abençoar, repito, usando um termo bíblico, não é uma comedora do pão da preguiça. Engana-se terrivelmente quem pensa, por algum desvio de ótica, por alguma compreensão muito equivocada, que a igreja, a Bíblia, o reino de Deus fomenta a preguiça. Porque nós falamos de milagre, alguém pode pensar que somos daqueles que esperam milagres sem fazer coisa alguma. Porque pregamos a intervenção sobrenatural de Deus, alguém pode pensar que não estamos lidando com as questões naturais, com hombridade e dignidade todo dia. Mas isso não é verdade. A verdade da mulher, da viúva de Sarepta, a verdade dos personagens da Bíblia, a verdade dos crentes é gente que não come o pão da preguiça, é que sai todo dia de manhã para trabalhar. E o Senhor me trouxe para dizer, eu não sei quem não está vendo, mas eu estou vendo. Eu não sei quem não está honrando teus esforços, mas eu vou honrar os teus esforços. Eu não estou mirando nos dormentes, eu estou mirando em alguém que vai sair de casa amanhã de manhã para buscar lenha para dentro da sua família. Essas são as pessoas que eu vou fazer milagre na vida delas. Essas são as pessoas. Imbuída de um trabalho, de uma energia, de uma atividade, ainda que assolada pela desesperança, ela sai de casa. Uma mulher, fragilizada pela perda de um marido, com filho dentro de casa em idade menor, ela sai de casa para ir pegar lenha. E diz a Bíblia que quando ela chega na porta da cidade, aonde?
Aonde? Quando ela chega na porta da cidade, está Elias também, na porta da cidade. E os dois se encontram na porta da cidade. Na porta da cidade, Elias pede algo para ela. Na porta da cidade, ela argumenta. Na porta da cidade, Elias contra-argumenta. Na porta da cidade, ela decide obedecer. Na porta da cidade, ela recebe uma palavra. Na porta da cidade, a vida dela muda para sempre. Porta, eita palavra, hein, gente? Muito boa essa palavra. Palavra que comunica acesso, oportunidade, sim ou não? Sim ou não? É do nosso crentez. A palavra porta e todo o seu peso, todo o seu valor para falar, repito, de oportunidade, para falar de chance, para falar do que eu preciso para atravessar, chegar no outro lado, acessar outro ambiente, mudar de vida. Quem não gostaria que Deus lhe abrisse uma porta? Quem não gostaria que ainda esta noite Deus dissesse: estou abrindo uma porta diante de você? Alguém aqui além de mim gostaria de ainda esta noite ouvir Deus dizendo: estou abrindo uma porta diante de você? Pastor Eduardo, a viúva de Sarepta, encontrou uma porta, sim. Não foi só da cidade, não. Ela encontrou Elias, que foi uma porta de Deus para ela. Mas é importante você considerar que ela também foi uma porta de Deus para Elias. O que eu estou dizendo para você é que um foi porta para a vida do outro, e os dois se encontraram numa porta, porque as portas se atraem. Quando você entender essa lei de atração, você vai dar-se mais ao trabalho de ser porta para alguém, do que de ser impedimento para alguém. Eu entendo que o glória a Deus seja tímido, aleluia seja mais ou menos, mas eu preciso chamar o povo de Deus a uma santa responsabilidade, fazer-lhes uma santa convocação. Qual, pastor? Sejamos portas de Deus para as pessoas. Pastor, eu não posso ajudar agora, então não atrapalha. Eu não tenho nada para falar, não tem nada na minha cabeça, então fica quieto e vai orar. Mas em nome de Jesus, disponha-se a ser um facilitador. Crente não é embaraçador de caminho. Crente desembaraça, facilita, viabiliza. Crente não esconde, crente revela. Crente trabalha em prol do bem, não só de si próprio, mas de todos os que estão ao seu redor, porque ele vive para transbordar. Pastor Eduardo, minha família precisa de uma porta de Deus, ainda nesse mês de outubro, e olha que hoje já é dia 25, 26, Pastor Eduardo, hoje é dia 26 de outubro, eu estou dizendo para você, que minha família precisa de uma porta de Deus. E eu já fiz tudo o que eu podia fazer, eu já bati, já corri, eu já fui de um lado, já fui para o outro, e eu não estou achando esta porta, pois eu vou te dar um conselho da parte de Deus. Muda a estratégia. Pare de perseguir as portas e seja uma. Para de correr baratinando. Você já correu 25 dias desse mês, olha para mim. Você já desesperou 25 dias, adiantou? Não adiantou. Então escuta o conselho que eu vim de Deus te dar. Desacelera a tua caça às portas e decida ser uma para alguém, porque eu creio num Deus que até 31 de outubro, alguém creu lá na galeria, eu creio num Deus que até 31 de outubro, se tu te dispuseres a ser porta na vida de alguém, Deus te abrirá uma porta. Oh, aleluia! Eu estou falando para você sobre correção de motivações. Estou falando para você sobre ir no Gênesis, ir no início da sua semana funcional, que é amanhã. Semana, na verdade, começou hoje, mas a semana funcional, vamos dizer assim, o dia útil, né? Começa amanhã, a semana começa amanhã. E que tal você corrigir, dar uma mudada nas suas expectativas, no Gênesis da sua semana? Pastor, como é que eu faço isso? Segue o conselho da viúva de Sarepta. Ela não dormiu a noite anterior pensando numa porta. Ela dormiu a noite anterior pensando no fogo. Os pentecostais só vão vir na terça. Vou tentar de novo.
Ela não dormiu a noite anterior pensando numa porta, ela dormiu a noite anterior pensando em como manter o fogo aceso. Ela não acordou de manhã e se arrumou para ir atrás de uma porta. Ela acordou de manhã e se arrumou para ir buscar uma maneira do fogo continuar aceso. Eu tenho um conselho de Deus para te dar, e esse conselho não está saindo da boca de um alienado, de um bem resolvido, de alguém que vive de herança e que não precisa de porta nenhuma, não. Eu estou falando para você da mesma posição sua, de alguém que também tem demandas, dificuldades, também precisa da abertura de portas da parte de Deus, mas ouça esse conselho: troque a preocupação da noite pela porta da segunda e coloca o fogo no teu radar, coloca o fogo no teu objetivo, levando o calor do Espírito para a tua casa. As portas serão consequências disso. O profeta Elias vai olhar para ela, e por ele ter ouvido, ele tinha ouvido, né? Ele tinha ouvido Deus dizer assim para ele: eu dei uma ordem para uma mulher viúva que sustente. Deus disse para ele: eu dei uma, muito fraca, eu dei uma. Então ele chegou ali sabendo, ela já está debaixo de uma ordem de Deus. Já está debaixo. Se ela está consciente disso nesse momento ou não, eu não sei, mas que ela já está debaixo de uma ordem de Deus, ela está. Ele chegou, consciente que ela estava debaixo de uma ordem de Deus, e falou com essas palavras: traze-me, peço-te. Traze-me, traze-me. Deus disse: eu dei uma. Elias está fazendo um. Vamos de novo. Deus disse: Elias, eu dei uma, mas Elias está fazendo um. Se tu souberes como chegar, como acessar e como entrar, você vai definir se vai ter um pão ou uma casa para te abrigar. O crente era Elias, o profeta Elias, ungido Elias, mas ele não chegou dando ordem, ele fez um pedido. A gentileza embalava o pedido de Elias. Eu preciso fazer uma meia-culpa aqui. Nós, crentes, muitas vezes, acabamos por ficar, os pentecostais então são ótimos para isso, muito aquém da bênção do convívio que Deus gostaria de nos dar, porque não sabemos chegar em ninguém. Nos usamos de uma autoridade ou de uma suposta condição de superioridade em relação às viúvas de Sarepta para dar-lhes ordens. Sabe o que você vai ganhar? Vai ganhar um prato para comer. Vai ganhar um Pix na sua conta. Todas as vezes que eu não sei passar pela porta que Deus abriu, a chance de que ela se torne fugaz é muito grande. Deus nunca quis que a Elias e a viúva de Sarepta se relacionassem apenas no momento. Uma oferta, uma dádiva, uma coisa que ela dá, ele recebe, ela dá e acabou. Não, Deus tinha para ele convívio. Escute, pessoas podem entrar e sair da sua vida assim, ou podem caminhar com você para sempre. Depende do jeito que você vai chegar e acessar as pessoas. Saiba entrar, saiba sair. Elias entrou, permaneceu e saiu com dignidade, lealdade e honradez para com aquela mulher e aquela família. Então escute, quando Deus colocar você diante de alguém que pode te abençoar e te favorecer, saiba entrar, saiba permanecer o tempo que você precisa e saiba sair. Porque se Elias precisasse, outro momento da sua vida, comer pão na casa de alguém, tinha uma casa em Sarepta para ele entrar de novo. Quando você é arrogante, quando você é presunçoso, e muitas vezes, por intermédio desta tal unção e desta tal autoridade, porque você é o crente da família, porque você é o santo da família, e esta arrogância está fazendo com que você não tenha uma porta a mais dentro de Sarepta. E Deus me trouxe para dizer uma coisa aqui: entra bonitinho, fica bonitinho,
sai bonitinho. Deus te abriu uma porta com um empresário, entra bonitinho. Não faz graça não. Não faz coisa feia não. Deus te abriu uma porta, Deus colocou você no coração de uma pessoa. Você chega atrasado todo dia, sai a hora que você quer. Só porque o cara é bom, só porque o cara é generoso com você. Você mete atestado médico um atrás do outro, seu cara de pau. Deus colocou pessoas generosas na sua vida e você está enfiando o pé na porta. E o Senhor Deus está te dizendo, se você enfiar o pé na porta, ela vai abrir, você vai comer uma vez e não vai ter nunca mais. Quero te dar a bênção do convívio. Ou alguém pode levantar as mãos? Quero te dar boas relações, aleluia. Quero que você entre, eu quero que você passe pela porta da viúva, pela porta da cidade e diga assim, ó, para alguém, ó, aí dentro tem uma aliada minha aí, ó, se eu precisar de pão, se eu precisar de casa, se eu precisar de teto, oh, Deus me trouxe para te dar uma palavra, não deixe lastro, não deixe rastro de deslealdade, de grosseria, de ignorância, não, deixe bondade, deixe gentileza, para você ter porta aberta em todos os lugares. Você está com a visão para abrir um negócio? Sai com dignidade. Do empregador que sustentou você e tua casa esses anos todos. Chama ele para conversar, seja digno. Não sai batendo porta porque agora você tem uma visão de negócio, teve uma grande ideia. Você pode precisar voltar essa porta de novo. Quem está aí, diga amém. Aleluia. Então escute. O homem de Deus vai dizer para aquela mulher que vai ser alvo do milagre de Deus na família dela. O homem de Deus vai dizer para ela, traz água para mim numa botija, traz. Logo depois ele vai falar assim para ela, traz um pedaço de pão na tua mão. Eu gosto muito de perceber como Elias, ele faz duas designações muito específicas. Ele diz assim para ela, ó, a água você traz na botija, o pão você traz na mão. É muito simples, mas não é simplório. É simples, mas tem uma lição aqui poderosa que vai te ajudar e vai te abençoar. O que Elias está dizendo? O pão você consegue carregar com a mão. A água você precisa de uma botija. Nem tudo você consegue carregar sozinho com a mão. Existem algumas coisas que para não escorregarem pelos teus dedos, você vai ter que usar algum recipiente. E eu olho para algumas pessoas, eu percebo como elas não percebem como Deus é generoso, dando tanta botija, e querem carregar a água na mão e perdendo pelos dedos. Porque às vezes eu prefiro pegar a água do meu casamento nas minhas mãos, bater no peito e dizer, eu vou carregar isso aqui, do que eu procurar o meu pastor, procurar um líder de família e utilizar uma botija para carregar uma água que se eu tentar sozinho vai escorrer pelos dedos. Você tem sabido se utilizar de toda a ferramenta e recurso que a igreja de Jesus apresenta para você, como aparelho, como ferramenta, para o seu aprimoramento, desenvolvimento, ou você está matando todas as bolas no peito? E acreditando que pode carregar sozinho esse punhado de água na mão com tanta botija que Deus colocou perto de você para te ajudar. Estou falando para gente aqui que andou perdendo muito recurso. E não é só financeiro não. Saúde, alegria, carinho e amor no casamento, boa relação com os... Perdeu tanta coisa porque está tentando carregar tudo com a mão sozinho. E está vazando pelos dedos, desperdiçando no meio da rua, quando Deus te favoreceu de tantos apoios e amparos que poderiam estar te ajudando a carregar essa carga. Dada essa direção, a mulher vai sair para pegar a água e ele vai dizer, olha, traz também. Eu gosto dessa palavra, diga também, porque é aqui que o caldo engrossa. O item número 1 da lista tinha um nível de certa facilidade, porque não chovia em Israel, mas em Sarepta chovia, então a água não era um problema. Mas quando Elias disse também, o caldo engrossou. E eu sei que estou falando para alguém essa noite aqui que começou a contorcer o negócio. Você começou a ficar meio contrariado com Deus, quando Ele disse, faz também, traz também, perdoa também.
aceita também, abre a porta também, acredita também. Os pequenos, ou melhor, os primeiros itens, nós entregamos e executamos num nível de certa facilidade. Mas é quando Deus coloca o também, que Ele mexe com uma coisa que te custa. E quando Ele mexe com uma coisa que te custa, é que você está no limiar de uma decisão sem perceber. Você está no vale da decisão. Ou você corta em si próprio, deixa custar e obedece a Deus. E Ele faz o milagre que você não faria sozinho. Ou você resiste, argumenta, faz birra e vai ter nesse bolo o último que você vai comer na vida. Resistência é indicada na Bíblia para uma ou para com uma pessoa. Diz a Bíblia: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A Deus, sujeição, melhor dizendo. Ao diabo, resistência. Só que tem gente que parece que está invertendo as coisas. Está se mostrando sujeito às ideias do diabo e resistindo aos pedidos de Deus. 2 glória a Deus e um aleluia lá no cachorro-quente da esquina. Acorda a pessoa que está do teu lado e dá uma acordadinha nela e diz assim: sujeita-te a Deus, resiste ao diabo. Não resista a Deus não se resiste. O que Deus está te pedindo, entrega. O conserto que Deus está te chamando, faz. O perdão que Deus está te chamando para entregar, entrega. Pastor, mas eu tenho razão. Não é sobre razão, é sobre não resistir ao que Deus está mandando. Pastor, mas tem uma história, depois você conta ela, só vai agora e apressadamente cumpre, porque quem está perdendo tempo é você, quem está colocando mais agravo sobre a crise é você, a vida que está parada é a tua, o casamento que não anda é o teu, o negócio que está emperrado é o seu. Então não é sobre ter razão, é sobre não resistir ao que Deus está mandando fazer. Ela olhou para ele e disse assim: vive o Senhor teu Deus, eu não tenho nenhum bolo. Está vendo aqui? Apanhei esses 2 cavacos. Os cavacos são as toras de lenha. Apanhei esses 2 cavacos. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou para minha casa. Eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho. Sabe o que vai acontecer depois? A gente vai comer e vai morrer. Eles olhou para ela e disse assim: é? Entendi. Eu acho que ela olhou para ele e disse assim: ele vai desistir. Ele vai me pedir até perdão. Eu acho que ele vai pedir perdão até em nome do Deus dele. Vai dizer: ô dona viúva, eu errei o endereço. Ô dona viúva, a senhora realmente não tem condições de me ajudar. Ô dona viúva, Deus deve ter errado o CEP. Ô dona viúva, a senhora tem um filho que precisa do seu bolo. Meu Deus, me perdoa. Olha que gula minha querendo comer o bolo do seu filho. Não. Embora a viúva de Sarepta tenha tentado fazer algo que Deus me trouxe para dizer que alguém aqui também tem tentado fazer. Pergunte o quê? Usar a família como escudo para não cumprir a vontade de Deus. Dizer: não posso por causa dos meus filhos. Não posso porque estou com o casamento assim. Não posso por conta disso, não posso por conta daquilo, acreditando que a gente está trazendo elementos novos. Numa conversa com Deus, ninguém traz elemento novo. Não existe elemento novo numa conversa com Deus. Quando Moisés falou que não podia, pelo que não podia, isso não foi um elemento novo. Deus sempre soube o que ele podia e o que ele não podia. Escute uma coisa que eu vim de Deus te dizer: não tem elemento novo numa conversa entre você e Deus. Ele já sabe tudo, teu limite, tua capacidade, tua pequena força, mas ainda assim ele me trouxe para dizer: eu não vou desistir de requerer de você o que estou requerendo, porque isso é para o teu melhoramento, aprimoramento, é a chave da mudança da tua história e da tua casa. Está na aceitação que você vai dar ao meu projeto e não na tentativa de me fazer desistir dele. Elias vai dizer: então você vai fazer o seguinte: faz desse jeito que você falou até certo ponto. Só muda uma coisa: assim que o bolo ficar pronto, traz primeiro para mim.
E eu não sei se você percebeu, mas tem uma chave que já virou. Porque quando ela falou sobre o bolo, ela disse, vamos comer e vamos morrer. Portanto, ela constituiu aquele bolo como sendo vamos de novo. Ela disse, vamos comer e vamos morrer. Então, na boca da viúva de Sarepta, no seu coração, emoção, sentimento, perspectiva, aquele bolo era Elias disse assim, pega esse bolo, que você chama de último, e traz para mim primeiro. Porque isso aqui é inflexível. Depois do último não tem nada. Mas também isso aqui é inflexível. Depois do primeiro, obrigatoriamente tem que vir mais um. Então o que o homem de Deus estava dizendo para ela, é o que eu vim de Deus aqui dizer para você. Na tua mão, sob o teu governo, na tua gestão, se você decidir peitar isso sozinho, tem nome, é o último. Depois não vem mais nada. É o fim da linha. Mas se tu tiveres coragem de entregar isto na mão de Deus, este último se fará o primeiro de outros que virão depois. Vai lá, disse Elias, faz o bolo e traz aqui fora para mim. Diga logo após mim, vai lá, faz o bolo, traz aqui fora. Você percebeu uma coisa ou não? Elias negou-se a acompanhá-la até em casa. Elias negou-se a ir lá supervisionar o preparo do bolo. Elias não criou nenhum ambiente de supervisão e nem de pressão para conferir se ela ia dar a oferta. Elias disse, a palavra é essa, a senha é essa, se tu quiser vai e cumpre, eu vou ficar aqui fora te esperando. Porque aquilo que nós dedicamos a Deus, e que terá de fato impacto transformador sobre a nossa vida, não é aquilo que fazemos por força de pressão e nem de coação. Aquilo que fazemos para Deus, que terá de fato poder para mudar a nossa vida e a nossa casa, é aquilo que fazemos na beleza da espontaneidade. Eu quero dizer uma coisa para você: fuja de todo e qualquer ambiente de coação e de pressão. Se você está vendo na TV, na internet, se passou por algum lugar, eu digo isso aqui na autoridade do nome de Jesus, se você teve acesso, se te ligaram, se te abordaram, estabelecendo qualquer nível de pressão para você entregar qualquer coisa, repute essas pessoas como não sendo enviados de Deus, porque o profeta de Deus, o homem de Deus, o líder espiritual não impõe ambiente de coação e nem de pressão para oferta de viúva nenhuma. O que você entrega, o que eu entrego, o que nós entregamos tem poder para mudar a nossa história, porque fazemos porque desejamos fazer para Deus. Cuidado. Cuidado, porque o espírito do falso profeta está a todo canto, em toda a rede, está na rede social, está no YouTube, está nas portas, está nos auditórios. O espírito do falso profeta, que acompanha a viúva até dentro de casa, supervisionando, coagindo, pressionando, para que oferta seja entregue, para que dádiva seja entregue. E aí as coisas não andam, não mudam, e alguém não entende por quê. Porque não há espontaneidade, não há beleza e não há princípio nem fundamento espiritual. Ele disse, eu estou te esperando aqui fora, porque eu tenho uma palavra para você. Assim te diz o Senhor. A farinha da panela não vai acabar. E na botija o azeite não vai faltar. Até que chova de novo sobre a terra. Repete comigo, assim diz o Senhor. Se nós tirássemos uma foto, daqui, dali da parede, para cá, o que se veria nessa foto parece muito com coisas que vão acontecer largamente em muitos auditórios ainda esse ano, Brasil e mundo afora. Se nós tirássemos uma foto, teria uma pessoa de pé num palco, estou usando o nome técnico, ok? Com o microfone na mão, um traje mais distinto,
uma plateia sentada e aparentemente todo mundo está ouvindo. E essa cena retratada na foto seria muito parecida com tantas e tantas outras fotos, de outros auditórios com outros homens com o microfone na mão. Só tem uma coisa que difere essa reunião de outras tantas que estão acontecendo no Brasil e mundo afora. Aqui tem o assim diz o Senhor. Isso aqui não é programação neurolinguística, isso aqui é assim diz o Senhor. A igreja não se orienta, o pregador, o sacerdote, o pastor, não se orienta por técnica, não se orienta por programação neurolinguística. O que existe aqui é o assim diz o Senhor. E ai de nós, se embarcarmos na onda da técnica em detrimento do assim diz o Senhor, porque o que vale na nossa boca e o que nos difere ainda é o assim diz o Senhor. Você não está numa imersão de performance. Você não está num tempo, numa janela, onde a tua adrenalina vai subir e depois sabe lá Deus o que você vai arrumar para descer ela de volta. Você está num culto onde a palavra de Deus está sendo liberada. É o assim diz o Senhor que garante vitória. Não sou eu. Não é a minha intelectualidade, Elias poderia dizer. Não é a minha expertise. O que eu vou te dizer, te digo pelo Senhor, viúva. Não vai acabar a farinha. Não vai acabar azeite. Vai ter milagre, vai durar. Até que chova sobre a terra. Pastor, quanto tempo a viúva de Sarepta comeu farinha, bolo, bebeu, preparou azeite? Fruto disso que Deus gerava por milagre. Quanto tempo? Quase 3 anos. O tempo que Elias ficou na casa dela. Quando o Senhor disse para Elias, agora apresenta-te a Acabe. Ele saiu da casa dela, se apresentou a Acabe, daqui a pouco eles estão no monte. Daqui a pouco tem desafio, daqui a pouco tem isso e aquilo, daqui a pouco o fogo desce, daqui a pouco o coração do povo volta, daqui a pouco tem pequena nuvem, daqui a pouco tem chuva na terra. E quando choveu na terra, repete comigo bem forte, quando choveu na terra, parou a farinha. Continua, quando choveu na terra, parou o azeite. E aí alguém vai dizer, Deus abandonou a viúva. Não, não. Deus não abandonou ela, não. Deus só está dizendo para ela o seguinte, isso daí durou por um tempo, enquanto não chovia. Porque sem chuva não há condições favoráveis, não há fomento para negócio. Sem chuva se planta, mas não se colhe. Sem chuva a terra fica escassa, sem chuva a coisa fica complicada. Então, enquanto o cenário não é favorável, eu te dou de graça. Mas quando eu reestabelecer o favor do cenário, tu não vais mais precisar receber farinha e azeite de graça. Eu vim de Deus te entregar uma palavra, levante a mão e já vai se ajeitando na cadeira que a gente vai ficar de pé em 1 minuto, segura. Eu vim de Deus te entregar uma palavra, não, essa farinha não vai durar de graça para sempre, você não vai precisar de azeite de graça para sempre, vai ter uma hora que Deus vai parar de fazer de um jeito para continuar fazendo de outro jeito. Tirar a farinha e o azeite depois da chuva é Deus dizer, agora você e seu filho podem sonhar, empreender, trabalhar e botar azeite e farinha dentro de casa. Pastor, o sonho da minha vida é viver até meu último dia com farinha e azeite de graça todo dia. Você não sabe o que está pedindo. Vai por mim. A sua dignidade iria para o ralo em menos de 1 ano. A sua dignidade não suportaria
ser assistido de forma continuada até o resto da sua vida. Tem uma hora que, do mesmo jeito que o pai tem que desparafusar a rodinha da bicicleta, Deus também tem que cessar azeite e farinha de graça. Tem uma hora que Deus precisa desparafusar a rodinha da bicicleta, o apoio, o amparo que foram necessários por um tempo, devido ao desfavor das condições ao redor, mas aí Deus tem que tirar a rodinha da esquerda, a rodinha da direita, botar a mão nas tuas costas e dizer: vai, porque eu sou contigo, estou daqui te olhando, estou daqui te cobrindo, se tu cair, eu te levanto, eu sou teu pai. O que andou acabando, ou ainda, o que daqui a pouco vai acabar, não é um indicativo de que Deus te abandonou. É um indicativo que Ele continua com você de um jeito diferente a partir de agora. Você não vai mais olhar algumas coisas brotarem assim, mas você vai olhar para o céu, vai ver que tem chuva, tem possibilidade, tem negócios para serem feitos. A terra Deus deu aos filhos dos homens para ser conquistada, e tu vai te levantar com esperança, vai tomar teu filho na mão, vai botar ele numa escola, numa faculdade, ele vai crescer, vai ser uma bênção dentro da tua casa. Essa farinha, esse azeite que te sustentaram por um tempo, você será o provedor dele, você, Deus e a chuva. Quem está me ouvindo, esteja de pé do seu lugar agora com uma palavra de glorificação ao nome do Deus que sabe a hora de fazer o milagre cessar. Repete comigo: quando Israel entrou na terra prometida, cessou o maná. Já leu isso na Bíblia? Maná, de graça, extraordinário, todo dia. Pois quando Israel colocou o pé na terra prometida, Deus fez assim com o maná. Deus desamparou seu povo? Não. Era só Deus dizendo: quem está na terra que mana leite e mel, não precisa mais de maná. Se você discernir o lugar que Deus vai te dar acesso, você não vai sentir falta de nada do que Ele te dava antes. Deus está olhando para dentro da tua casa hoje. Deus está olhando para dentro da tua família hoje. Que Ele está dizendo a alguns corações de forma muito particular essa noite aqui: sou Deus do teu vizinho, de quem você ouve as músicas dos crentes, mas ainda não sou teu Deus. Quem sabe sou Deus da tua mãe, que ora por você incessantemente, mas ainda não sou teu Deus. Sou Deus da tua avó, que tem comigo um lastro e uma história de lealdade, de entrega e de consagração, mas isso não faz de mim seu Deus. Não existe efeito colateral, não dá para franquear nem para dividir, cada indivíduo tem sua aliança com Deus. Nessa história, a viúva de Sarepta começou dizendo: vive o Senhor teu Deus. Mas no final ela disse: estou vendo que tu és profeta e que a palavra de Deus na tua boca é verdade. Porque tem uma hora que você precisa parar de olhar o Deus das pessoas e começar a ter Ele como teu Deus. E a verdade é que algumas pessoas queridas, preciosas, que entraram por essas portas essa noite, ainda não podem dizer que este Deus Todo-Poderoso é o seu Deus. Pastor, eu posso sim, não só posso, como faço, como vou dizer, é meu Deus sim. Isso não é uma questão de uma apropriação sua, por suas regras. A Bíblia deixou muito clara a forma como a coisa acontece. Não é chamado filho de Deus quem se auto-intitula. Ganha o poder de ser feito filho de Deus quem recebe seu filho Jesus como Senhor.
Não é um jargão, não é uma frase. Eu também sou filho de Deus. Será que é? Já confessaste a Jesus Cristo como teu Senhor? Já compreendeste que Ele é o único mediador entre Deus e os homens? É o nome dele, o único nome a quem você reputa as suas vitórias? É o único nome que você clama no dia da dor? Ou ainda há outros nomes que frequentam sua boca? É o altar dele o único lugar em que você comparece em devoção? Ou você ainda se curva diante de outros altares? Porque caso isso esteja acontecendo, eu preciso lhe ser franco ao dizer: não, Deus ainda não é o seu Deus. Mas isso pode mudar hoje, aqui e agora. Porque o Senhor está mandando eu te dizer: eu quero ser o teu Deus. O Deus que faz o solitário viver em família, o Deus que é pai de órfãos e marido de viúvas, o Deus que ampara o desamparado, acredita no desacreditado. Ele quer ser o seu Deus. Eu não sei em quem você investiu para ser seu amigo e não quis, mas Deus quer ser seu Deus. Eu não sei quais foram as networks que você tentou fazer e não deram certo, mas eu sei que Deus quer ser o seu Deus. Eu não sei com quem você flertou e não deu nem bola para você, mas eu sei que Deus quer ser o seu Deus. A companhia mais importante, a presença mais poderosa, está acessível a quem quiser. Pastor Eduardo, eu quero tomar uma decisão de fazer uma aliança com Deus da Bíblia pregado esta noite. Vou fazer isso através de Jesus Cristo, seu Filho. Eu quero servi-lo de todo o meu coração, mesmo que eu esteja atemorizado ainda por algumas coisas, pensando o que eu vou dizer, como é que vai ser, tentando ainda calcular os efeitos dessa minha decisão, mas eu vou, faz bem, porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Você não resolve a sua vida primeiro para vir para Jesus depois, você vem como você está, e quem faz é Ele. Aonde está a primeira pessoa dessa reunião de domingo à noite, que decide hoje fazer uma aliança com Deus? Sai do seu lugar e vem aqui. Pronto, está chegando uma querida aqui conosco. Se você está perto de alguém que você trouxe, um amigo seu, um parente seu, que tal você, que tem um olhar mais conhecido dele, uma voz que ele já conhece, que tal você perguntar para ele: você não quer ir lá hoje fazer uma aliança com Jesus? Fala para ele assim: eu vou com você. Fala para ele: você não vai sozinho, não, eu vou te acompanhar. Fala para ele. Você pode pedir licença para a pessoa que está do seu lado, ela não vai se incomodar. Você pode sair do seu lugar e vir aqui agora. Pastor, não posso fazer isso daqui de onde eu estou? Não, não pode não. Isso é sobre comparecimento, uma decisão que move o teu corpo na direção da presença do Senhor, do altar de Deus. Você tem que ser, isso tem que ser testemunhado. Vamos e convenhamos, meu irmão. Tanta gente já testemunhou coisas lamentáveis que você fez. Você está preocupado de que testemunhem a decisão mais inteligente da tua vida? Você não deveria estar preocupado com isso? Que bom que tem tanta gente para testemunhar o dia que a tua vida começou a mudar de verdade. Sai do seu lugar agora e vem aqui no altar, eu quero orar por você. Tem uma senhora vindo lá no corredor. Eu vou esperar você chegar aqui. Eu não sei qual é a história, quais são as suas razões, ou aquilo que você pensa que é a razão, para ter te levado para longe da presença do Senhor, para ter te feito sair da casa do teu pai. Mas o que eu sei é que Jesus está chamando você para voltar para casa. Pastor, mas será que vão aceitar? Será que vão acreditar? Meu filho, a única pessoa que tinha todo o direito de não querer mais olhar na sua cara era Jesus. Contudo, Ele é a pessoa que está te dizendo: venha de novo, porque eu te abraço de novo, te perdoo de novo, a gente começa de novo e está tudo bem. Alguém hoje decide voltar para o Senhor Jesus? Eu vou dar mais 1 minuto. 1 minuto. Se você hoje quer fazer uma aliança com Deus pela primeira vez, está vindo um moço querido ali.